Pontos de equilíbrio contábil, econômico e financeiro, baseado no livro Contabilidade de Custos do professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, editora Atlas, 9ª edição, 2003. Do capítulo 22, relação custo, volume, lucro, considerações iniciais no subtítulo Pontos de equilíbrio contábil, econômico e financeiro, na página 261. Se uma empresa tem as seguintes características: custos mais despesas variáveis, R$ 600 por unidade. Custos mais despesas fixos, R$ 4 milhões por ano. E preço de venda, R$ 800 por unidade. Sabemos que seu ponto de equilíbrio será obtido quando a soma das margens de contribuição unitária, no caso, R$ 200 por unidade, que é a diferença de R$ 800 do preço de venda, menos R$ 600 dos custos e despesas variáveis. Totalizar o montante suficiente para cobrir todos os custos e despesas fixos. Esse é o ponto em que, contabilmente, não haveria nem lucro nem prejuízo, supondo que a produção seja igual à venda. Logo, esse é o ponto de equilíbrio contábil. Os R$ 4 milhões de custos e despesas fixos por ano, dividido por R$ 200 de margem de contribuição por peça. 4 milhões divide 200 dá 20 mil unidades por ano, ou seja, 16 milhões de vendas por ano, sendo vendido 20 mil peças a R$ 800. Mas um resultado contábil nulo significa que, economicamente, a empresa está perdendo, pelo menos, o juro do capital próprio investido. Voltamos, assim, ao conceito de custo de oportunidade estudado no capítulo 20. Supondo que essa empresa tenha tido um patrimônio líquido no início do ano de 10 milhões de reais, colocados para render um mínimo de 10% ao ano. Temos um lucro mínimo desejado anual de R$ 1 milhão. Assim, se essa taxa for a de juros no mercado, concluímos que o verdadeiro lucro da atividade será obtido quando, contabilmente, o resultado for superior a esse retorno. Logo, haverá um ponto de equilíbrio econômico quando houver um lucro contábil de R$ 1 milhão. O ponto de equilíbrio econômico será obtido quando a soma das margens de contribuição totalizar, então, 5 milhões, para que, deduzidos os custos e despesas fixos de 4 milhões, sobrem os 1 milhão de lucro mínimo desejado. Então, o ponto de equilíbrio econômico fica 5 milhões dividido por R$ 200 de margem de contribuição unitária. Isso dá 25 mil unidades por ano, ou 20 milhões de reais por ano de receitas. Se a empresa estiver obtendo um volume intermediário entre as 20 mil e as 25 mil unidades, estará obtendo resultado contábil positivo, mas estará economicamente perdendo, por não estar conseguindo recuperar sequer o valor do juro do capital próprio investido. Por outro lado, o resultado contábil e o econômico não são coincidentes necessariamente com o resultado financeiro. Por exemplo, se dentro dos custos e despesas fixos de 4 milhões existir uma depreciação de R$ 800 mil, por exemplo, sabemos que essa importância não irá representar desembolso de caixa no período. Dessa forma, os desembolsos fixos seriam de 3 milhões e 200 mil por ano. Portanto,
O ponto de equilíbrio financeiro será obtido quando conseguirmos obter uma margem de contribuição total nessa importância. Então, o ponto de equilíbrio financeiro seria 3.200.000 dividido por R$ 200 de ganho por unidade, que dá 16.000 unidades por ano, que multiplicado pelo preço de R$ 800, daria 12.800.000 reais de receitas totais. Se a empresa estiver vendendo nesse nível, estará conseguindo equilibrar-se financeiramente, mas estará com prejuízo contábil de 800.000, já que não estará conseguindo recuperar-se da parcela consumida do seu ativo imobilizado. Economicamente, estará, além desse montante, perdendo os R$ 1 milhão dos juros, com um prejuízo total de R$ 1.800.000. Se o volume de vendas for de 22.000 unidades, teremos resultado contábil de 2.000 unidades vezes 200 de ganho igual a R$ 400.000 de lucro. Teremos um resultado econômico de 3.000 unidades negativo, ou seja, abaixo dos 25.000 unidades, a R$ 200 por unidade, teríamos então um prejuízo de R$ 600.000. E teremos um resultado financeiro de 6.000 unidades a R$ 200 por unidade, um superávit de R$ 1.200.000. Esses números foram calculados tomando-se o volume de vendas em unidades menos os respectivos pontos de equilíbrio. Seriam os mesmos caso calculássemos receitas totais menos custos e despesas totais, contábeis, econômicas e financeiras. Assim, haveria em caixa uma sobra de R$ 1.200.000 no ano, que significariam contabilmente lucro de R$ 400.000, já que R$ 800.000 seriam a recomposição do ativo da parte perdida do imobilizado. Mas essa sobra de R$ 400.000 é 600.000 inferior ao mínimo desejado de R$ 1 milhão. Essa é, de fato, uma hipótese simplícita para o cálculo do resultado financeiro, pois estamos admitindo todas as receitas recebidas e todos os custos e despesas, exceto depreciação, é claro, pagos. Mas também podemos admitir que o conceito de caixa seja ampliado para disponível mais valores a receber de clientes menos valores a pagar a fornecedores dos insumos de bens e serviços. Poderia também ser calculado outro ponto de equilíbrio financeiro que levasse em conta eventuais divergências entre prazos de pagamento e de recebimento. Mais importante do que esse, todavia, é a elaboração de um segundo ponto de equilíbrio financeiro que leve em consideração parcelas financeiras de desembolso obrigatório no período que não estejam computados nos custos e despesas. Por exemplo, suponhamos que a empresa tenha feito um empréstimo de 8 milhões para somar a seus recursos próprios, a fim de conseguir os recursos totais para operar. E mais, que os encargos financeiros desses 8 milhões já estejam contidos dentro dos 4 milhões de custos e despesas fixos. Entretanto, a parcela da amortização não estará lá colocada. Supondo que tenhamos que amortizar esses empréstimos em parcelas anuais de 2 milhões, concluímos que, financeiramente, a empresa precisa obter em cada período os 3.200.000 de desembolsos fixos dos custos e despesas, mais essa parcela de 2 milhões. Logo, o ponto de equilíbrio financeiro para conseguir esse objetivo será R$ 5.200.000 por ano, dividido por R$ 200 por unidade.
Isso dá 26 mil unidades por ano ou 20 milhões e 800 mil reais de vendas totais. Assim, se estiver trabalhando num volume de 25.500 unidades, estará com um resultado contábil de 1 milhão e 100 mil reais, um resultado econômico de 100 mil reais, um resultado financeiro de 1 milhão e 900 mil, se considerarmos só as operações, e resultado financeiro deficitário em 100 mil reais, se levarmos em conta que não conseguiu todo o recurso necessário ao pagamento da amortização da dívida. Outros cálculos podem ser feitos dentro dessa mesma linha de ideias, apenas expusemos os exemplos iniciais suficientes para o desenvolvimento individual de outras alternativas. Meus comentários. É por isso que existe empresa que, embora ele esteja com superávit de caixa, ele tem dificuldade de se manter porque ele tem um valor de amortização mensal maior do que esse superávit operacional. E aí não sabe por que a empresa está em dificuldade financeira se ele está operacionalmente no lucro. Por isso a importância de saber o ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro, 1 e 2.